1 Coríntios 11, 23. Nós hoje temos a alegria de celebrar a ceia. Versículo 23 a 25. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Em memória de mim. Assim como nós estamos, irmãos, nessa presença do Senhor, eu quero convidá-los a sentarem. Antes de nós participarmos da mesa nesta noite, eu quero te chamar a nós olharmos nessa palavra e pensarmos num tema. E o tema é a mais linda lembrança. A mais linda lembrança. Fazei isto em memória de mim. Quero perguntar a você, quem se lembra bem da sua infância aqui? Mas se lembra bem, levante a mão, quem se lembra bem? Quem se lembra mais ou menos da sua infância? Quem não se lembra da sua infância? Levante a mão, quem não se lembra? De quantas coisas nós já nos esquecemos? De quantas coisas você já se esqueceu? Aí você vai me dizer: não sei, me esqueci. Não sei quantas eu me esqueci, porque eu me esqueci. Eu também não sei. Eu também já me esqueci de muitas coisas. Você já esqueceu onde colocou a chave do carro? Você já se esqueceu onde colocou aquele número de telefone que anotou num papel? Normalmente, irmãos, nós lembramos que nos esquecemos quando nós precisamos. E aí vira uma coisa descontrolada, muitas vezes. Quando a gente precisa para ir para o trabalho, quando a gente precisa para vir para a igreja. Quantos aqui já se esqueceram de uma matéria que estudou, e no vestibular, na hora lá, caiu e você... Eu sabia, eu esqueci. Quantos já esqueceram um filho em algum lugar? Eu sei de pessoa que já esqueceu o filho na igreja e foi embora, e o pessoal apagou a luz e a criança ficou dormindo. Também que esqueceu na igreja. Esquecimento é um negócio complicado, não é? Sabe por quê? O esquecimento é o seguinte: você tem, mas você não pode usar. Você tem aquilo, mas não pode usufruir daquilo. No que diz respeito à palavra, o mesmo princípio se aplica. Palavra de Deus esquecida é palavra que não é vivida.
promessa de Deus esquecida é promessa de Deus que nós não esperamos mais. Um dos problemas que nós temos como igreja, irmãos, é que nós nos esquecemos do que nós não podemos esquecer. Nós nos esquecemos daquilo que é bom, daquilo que nós já sabemos. Nos esquecemos da palavra, nos esquecemos de ensinamentos que mudaria o momento da nossa vida. É interessante quando Josué, ele vai fazer o primeiro discurso dele como líder do povo. Está lá em Josué capítulo 1, ele diz: lembrai-vos da palavra que vos falou Moisés, servo do Senhor. O Senhor vosso Deus, a palavra é essa, vos dá descanso e vos dá essa terra. Josué falou: vocês não podem esquecer disso. Vocês não podem se esquecer dessa palavra que Deus falou para Moisés. Vocês têm que se lembrar desta palavra. Amados, no dicionário a palavra lembrar significa trazer à memória, recordar, estar no pensamento. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos ter na nossa memória o que pode nos dar esperança. Lá em Lamentações diz: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Nós não podemos, mas isso ocorre, nos esquecer das promessas de Deus. Nós não podemos nos esquecer que Deus é bom. Quando nós nos esquecemos que Deus é bom, nós entramos na murmuração. Quando nós nos esquecemos que Deus está no controle, então nós ficamos descontrolados. Quando nós nos esquecemos que Ele está no comando da nossa casa, então o barco fica desgovernado. Como entregar um problema da semana quando nós nos esquecemos da palavra? Como entregar uma situação que surge, que nós não esperávamos, se nós nos esquecemos que o Senhor nos diz: estou convosco todos os dias. Isso é surpresa para você, mas não é surpresa para mim. É interessante a palavra, porque Deus, Ele sempre nos chamou para não nos esquecermos. Quer ver uma coisa? Quando Deus estabeleceu o arco-íris, Ele disse que era para se lembrar da aliança que Ele tinha feito com o povo, de que não destruiria mais a terra com águas de dilúvio. Quando o povo atravessou o Jordão, Deus mandou que cada líder de cada tribo, das 12 tribos, cada líder pegasse uma pedra bem no meio do Jordão, e depois colocasse essas pedras num determinado local, fizesse um altar com 12 pedras, e explicou para o povo, para que quando perguntarem o que é isso, vocês possam contar do que Deus fez, para que vocês não se esqueçam, para que os seus filhos tenham essa orientação. Agora olhe bem aqui, na instituição da Santa Ceia, o Senhor diz para não nos esquecermos. Diz assim: fazei em memória. Fazei em memória. Em memória de mim. Fazei recordando. E eu pergunto com os irmãos nessa noite: o que nós devemos nos lembrar na Santa Ceia? Várias coisas. Mas olhe bem aqui, rapidamente. Eu quero falar de 3 coisas que nós somos chamados a nos lembrarmos. Quando Jesus diz: fazei isso em memória de mim, com certeza essas 3 coisas estão como formas bem fortes, marcantes nessa palavra de Jesus.
A primeira lembrança que nós devemos ter, nós devemos nos lembrar do propósito da sua morte. Diga comigo, eu preciso me lembrar do propósito da sua morte. A morte de Jesus, irmãos, ela não foi forçada. É interessante pensar que um injusto, um que comete pecado, injustiça, ele paga um preço por aquilo que ele cometeu. Mas o inocente, ele, na maioria das vezes, às vezes ocorre por engano, por situações que você sabe, mas o inocente, ele não vai sofrer contra a sua vontade. Quando nós olhamos para a morte de Jesus, foi um ato voluntário de Deus. O Senhor Jesus, ele vai à cruz por amor ao Pai, e ele vai à cruz por amor a nós. Ele diz lá em João 10:18, falando da sua vida: ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Ele diz: eu estou dando a minha vida de uma forma espontânea. Amados, a morte de Cristo foi em meu lugar e em seu lugar, e ela não foi forçada. Ele não foi forçado a isso, não, mas ele ofereceu como sacrifício vivo em meu lugar e em seu lugar, de uma forma espontânea, de uma forma voluntária, por nossas vidas. E nós não podemos nos esquecer do propósito da sua morte. Ele não morreu por acaso, ele não morreu à toa. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, havia um propósito muito forte, um propósito claro. E é tremendo nesta noite olhar para esta igreja. Nós estamos vendo os resultados daquele propósito. Ele morreu na cruz para salvar a mim e a você, o justo pelo injusto, o santo pelo pecador. Os homens e as mulheres, por natureza, estão longe de Deus. Esta distância não é uma distância geográfica ou física. Nós estamos longe de Deus, moralmente falando. Nós estamos longe de Deus, espiritualmente falando. Amados, se nós não somos seres espirituais, nós não entendemos isso. A nossa mente é muito mundana. Quando nós entendemos o propósito da morte do Senhor, nós nos aproximamos dele, porque o propósito da morte foi derramar o seu sangue para que nós, que estávamos longe, chegássemos perto. Essa é a mensagem de Efésios. Para vós que estáveis longe, então ele veio nos aproximar. O sangue de Jesus é poderoso em seus efeitos. O propósito se cumpre. Amados, há uma coisa que eu preciso citar aqui nesta noite. Por que é que Jesus se fez carne? Por que é que Deus se faz carne e veio a esse mundo? Porque foi um homem que pecou. E ele precisava se fazer homem para revogar aquela legalidade que um homem deu. Somente um homem podia revogar a legalidade da entrada do pecado. Por isso o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Como é que Deus ia revogar isso?
mesmo sendo Deus, Ele diz: eu criei o homem com liberdade de escolha, e ele se enroscou. Então eu me faço homem, e eu quebro a legalidade do mal, naquela liberdade que eu dei ao homem. Em segundo lugar, nós devemos nos lembrar do sepultamento de Jesus. Quando eu olho para a mesa, nós precisamos nos lembrar também do sepultamento. Olha bem aqui para a minha igreja. Era uma sexta-feira à tarde. A Páscoa estava chegando. Eis que foram crucificados 2 ladrões e Jesus no meio. E os judeus chegam para Pilatos e dizem assim: Pilatos, apresse a morte deles. Isso é bíblico, irmãos. Está chegando aí o sábado, porque o Shabá para o judeu começa às 18 horas de sexta-feira. Está chegando o sábado. Apresse a morte deles. Então Pilatos manda soldados, sabe para fazer o quê? Quebrar as pernas dos crucificados. Quebrar as pernas deles significa que eles não podiam mais respirar, se levantarem ali na cruz. Eles estavam com as pernas quebradas, e então eles morreriam rapidamente. Chegaram no ladrão, quebraram as pernas dele. Quando eles chegaram em Jesus, quem foi no encontro com Deus entende bem isso. Quando eles chegaram em Jesus, ele estava morto. E se cumpre a palavra, que nenhum dos seus ossos seria quebrado. É profecia. Então eles vão no outro ladrão e quebra a perna do outro. E então o outro ali, ele agora vai morrer. O soldado chega perto de Jesus mais uma vez. Será que ele está morto mesmo? Pega uma lança e rasga o lado dele. Sai água e sangue. Mais uma profecia de Zacarias se cumpre. Ele seria traspassado. É uma profecia. Ele seria traspassado. Os ossos não seriam quebrados. A profecia diz: eles olharão para aquele que traspassaram. Zacarias 12:10. Aí, presta bem atenção. José de Arimateia, um homem rico, membro conceituado do Sinédrio. Também aquele homem presenciou a execução. Ele é descrito na Bíblia como um homem justo, que aguardava o reino. Na verdade, como discípulo de Jesus, ele não concordou com a execução de Jesus, mas ele teve medo dos judeus. Preste bem atenção nisso. Ele teve medo dos judeus. Ele não apoiou a decisão da execução. Mas quando Jesus morre, preste bem atenção nisso. Tem uma coisa muito especial aqui. José de Arimateia cria coragem. Ele se encoraja. E ele então vai até Pilatos. E ele pede o corpo de Jesus. Pilatos manda um soldado verificar se ele estava morto mesmo. Está. Então ele cede o corpo para José de Arimateia. José de Arimateia comprou um linho fino para enrolar o corpo de Jesus. Ele está preparando Jesus para o sepultamento. Mas eis que surge um homem que também teve medo, chamado Nicodemos, que um dia foi até Jesus à noite, com medo dos judeus.
juntam agora dois medrosos, que são encorajados com a morte. Tem uma palavra profética aí, hein? Encorajados com a morte de Jesus. E então, agora José de Arimateia está preparando o corpo. Nicodemo chega com 33 quilos de perfume para colocar em Jesus. Nós não podemos participar da Santa Ceia sem sermos encorajados. Quando nós nos lembramos do sepultamento, o sepultamento de Jesus tem uma marca de pessoas que se levantam com coragem para tirar o corpo de Jesus, limpar o corpo de Jesus, enrolar num linho, colocar perfumes como os judeus fazem, e enrolar novamente. E José de Arimateia tinha um sepulcro escavado na rocha. E ele diz: vai para lá. Estão indo agora. Colocam Jesus naquela pedra, naquele sepulcro, numa boca com um sepulcro cavado. Entram ali e colocam o corpo de Jesus. Preste atenção. No dia seguinte, sábado, os principais sacerdotes e os fariseus vão até Pilatos e dizem: nós nos lembramos de que aquele impostor, olha só, dizia, enquanto ainda estava vivo, depois de 3 dias, eles dizem para Pilatos: eu me levantarei, ou serei levantado. E eles dizem: portanto, ordene guardas para que guardem o sepulcro, para que não aconteça que os seus discípulos, que são meio doidos, eles venham aqui, tirem o corpo dele e depois vão dizer que ele se levantou, e o último estado se torna pior do que o primeiro. Agora então, aquele que tem o comando, Pilatos, diz: levem quantos soldados vocês precisarem. E eles vão e guardam o sepulcro. Era sábado. Mas eu preciso terminar essa mensagem dizendo, em terceiro lugar, em primeiro lugar, nós precisamos lembrar do propósito da sua morte. Em segundo lugar, nós precisamos lembrar do seu sepultamento. Você vai entender melhor isso daqui a pouco. E em terceiro lugar, nós precisamos nos lembrar da sua ressurreição. Bem cedo, na manhã de domingo, algumas mulheres vão ao sepulcro. Elas estão levando perfumes. Querem colocar mais perfume em Jesus. Mas elas têm uma pergunta: quem vai nos remover a pedra? Quem vai remover a pedra? Uma palavra profética sobre a tua vida. Quem remove a pedra das nossas vidas não é deste mundo. O homem é incapaz de remover a pedra. Nós não conseguimos tirar a pedra nem de nós mesmos, nem da nossa vida. Quem nos removerá a pedra? E elas vão. E quando elas chegam, o Evangelho de Mateus narra que a pedra estava removida. Mas o Evangelho de Mateus tem uma particularidade. Ele narra que um anjo estava sentado em cima da pedra. Ele narra, o Evangelho de Mateus, que um anjo veio do céu e removeu a pedra. E ele se assenta ali sobre a pedra. Não sabemos onde foram parar os guardas.
Eu também não ficaria lá. Se uma pedra se remove, um anjo desce. Os guardas sumiram. Os guardas não estão presentes. Olhe bem para mim. Em toda a história, nenhum fato se reveste de tanta importância e significado como a ressurreição de Jesus Cristo. Essas histórias que hoje são contadas são histórias aí de países e situações tantas, são muito fichinha diante da história da ressurreição. Sabe por quê? Somente o cristianismo pode erguer a sua voz, como nós aqui nesta noite, e declarar: Ele está vivo. Nos túmulos de líderes chamados grandes, há o registro: aqui jaz os restos mortais, deste, daquele outro. A respeito da sepultura de Jesus, como alguém disse, não deu tempo de nascer grama. E lá na porta do sepulcro está escrito até hoje: Ele não está aqui, ressuscitou. Quero terminar essa mensagem, olhe bem aqui. As mulheres foram procurar um Cristo morto. Olha aqui para mim. Você veio procurar quem aqui nesta noite? Que Cristo você veio procurar? Que Cristo você veio celebrar? Quem você veio louvar nesta noite? Quem você veio adorar e cantou louvores a quem aqui hoje? Elas ouviram uma notícia que eu quero dar a você. Ele não está aqui. Ali no sepulcro, o Cristo morto não está aqui. Mas escute bem o que eu vou dizer. O anjo disse em Mateus: na Galileia vocês o verão. Sabe onde vocês vão encontrá-lo? Na Galileia. Lá vocês verão a Ele. Mateus 28, 7. Olha aqui. Estava preparando essa mensagem e o Senhor falou no meu coração: pode pôr aí. E eu escrevi: em Rolândia vocês verão o Cristo vivo. O morto não está aqui. E eu fiquei pensando nessa frase: vai para Galileia, vocês vão vê-lo. Em Rolândia vereis o Cristo vivo. É disso que nós precisamos nos lembrar. Muda a nossa vida, muda a nossa história. Quando nós nos lembramos do propósito da sua morte, do seu sepultamento, e nós nos lembramos da ressurreição. Por isso Jesus diz: fazer isso em memória de mim. Não se esqueça dessa mensagem. A cada dia nós devemos nos lembrar. Irmãos, quantas coisas temos visto? Você talvez já tenha visto um adesivo de carro escrito assim: eu creio em doentes.
esta igreja precisa se levantar e dizer: eu creio no Deus vivo. Eu creio no Deus vivo. Ele venceu. Ele está aqui, vivo. Quero terminar essa mensagem lembrando da história de um advogado. Eu li essa história, achei muito especial. Um jornalista inglês e advogado, Frank Morrison, cético ele era. A estranheza da ressurreição de Cristo chamou a sua atenção, e ele saiu para provar que essa história era um mito. Ele diz: eu vou provar que isso é mito. Ele escreveu no jornal na época: eu queria pegar essa última fase da vida de Jesus, com todo o seu drama, rápido e pulsante, seus antecedentes distintos e claros de antiguidade, e seu tremendo interesse psicológico e humano, tirar a sua exuberância de crenças primitivas, ele diz, e superstições dogmáticas, e ver esta grande pessoa como realmente ela era. E ele foi, e a história continua. No entanto, as investigações de Morrison tiveram efeito contrário. Ao invés de permanecer um cético, ele descobriu a validade do ensinamento bíblico e da palavra como é. Ao invés de escrever um relato pormenorizado sobre mito, ele escreveu uma defesa da ressurreição, um livro chamado Quem Moveu a Pedra. Olhe bem aqui, nós vamos para a ceia, olhe bem. Na Guerra da Coreia, 2 prisioneiros, eles prendiam dessa forma. 2 prisioneiros foram algemados juntos. Um era devoto de uma seita que adora um homem que morreu, e o outro era um cristão. Aquele cristão começou a falar do sofrimento de Jesus para aquele homem, adorador de um homem que morreu. E aquele cristão falava do sofrimento de Jesus. Aquele homem começou a pensar, e depois de ouvir a história, ele disse o seguinte: meu amigo, eu tenho sido um fiel seguidor há muitos anos. Ele diz assim: ele foi um grande homem, um grande mestre, mas está morto. Eu duvido que alguém morto pode fazer alguma coisa por mim, por nós. E ele disse assim: você está me falando de alguém que morreu, que foi sepultado, mas que ressuscitou. E ele parou, e ele diz assim: decido-me a fazer também de Jesus o meu único Salvador. Eu careço de um Salvador vivo. A mais linda lembrança que nós podemos guardar está em fazer isto em memória de mim. Se coloque em pé.